Shalom, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão de Salmoterapia. E hoje nós vamos, talvez, encontrar o Salmo com mais dilemas e mais dores e mais angústias. Nós vamos estudar o Salmo 22, o Salmo da cruz, o Salmo do Salvador, que vai mostrar o quanto Jesus entende das nossas dores. O Salmo 22, ele inicia uma trilogia, também escrito por Davi, todos esses salmos que nós estudamos até agora, do 1 até o 22, escritos por Davi. E o Salmo 22, ele abre uma trilogia entre o Salmo 22, 23 e 24. São 3 salmos que vão falar de Cristo. O Salmo 22, conhecido como Salmo da Cruz, em que Cristo é revelado a nós como nosso Salvador. O Salmo 23 é o Salmo do Cajado, em que Cristo é revelado a nós como nosso pastor. E o Salmo 24 é o Salmo da Coroa, em que Cristo é revelado a nós como o Rei dos Reis. Neste Salmo 22, nós vamos ver Davi falando do sofrimento na cruz de Cristo 1000 anos antes do episódio da crucificação aqui nesta era, mas já consumado desde antes da fundação do mundo. E é justamente o texto que Jesus diz na cruz, a conhecida oração Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? E o texto começa assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes, de noite e não recebo alívio. Nós todos lembramos deste momento angustiante em que Cristo vive talvez a maior dor que um ser humano pode suportar. E a gente vê que este salmo ele vai expressar tanto um sofrimento espiritual, esse sentimento de desamparo e de abandono pelo próprio Deus. Ele vai mostrar um sofrimento mental, como a gente vai ler no verso de número 6, mas eu sou verme, não homem, motivo de zombaria, objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno. Ó, meu Deus, não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Ele vai falar também de sofrimento físico. No verso 14, ele diz: como água me derramei, todos os meus ossos estão desconjuntados, meu coração se tornou como cera, derreteu-se no íntimo, meu vigor secou-se como um caco de barro, minha língua gruda no céu da boca, deixaste-me no pó à beira da morte. Todo tipo de sofrimento humano, seja ele espiritual, mental ou físico, está descrito no Salmo de número 22. Agora, o que eu acho interessante é que quem está escrevendo este salmo é Davi. 1000 anos antes destes fatos serem consumados na cruz do Calvário. E talvez quando Davi está escrevendo sobre aquilo, muitos dos escritos e dos dilemas de Davi, 1000 anos antes, não tinham uma resposta. Hoje a gente lê o Salmo e fala, ele está falando sobre Jesus, este Salmo é o Salmo da cruz. Mas durante 1000 anos, este Salmo não fez sentido completo. E isso me faz enxergar que uma boa parte da nossa história pode não fazer sentido por um bom tempo.
Grande parte dos nossos sofrimentos e agonias pode ficar um bom tempo sem sentido. Até que em um momento, na revelação de Cristo, aquela história é preenchida de significado e de sentido, e Deus pode estar usando dores e angústias para sinalizar algo que revela a cruz de Cristo. E Davi, muito provavelmente, ao escrever isso, ele está sentindo boa parte destes sentimentos, ele está experimentando, ele está recebendo a revelação do que vai acontecer na cruz, mas ele profeticamente, e é isso que acontece com o profeta, ele é convidado a experimentar muitos dos sentimentos que estão dentro do coração de Deus. 1000 anos antes, Deus deu acesso a Davi ao coração do próprio Deus, a sentir sentimentos que o próprio Cristo sentiria, para que ele escrevesse sobre aquilo. E por que eu estou te dizendo isso? Porque talvez uma boa parte dos seus sofrimentos em algum momento da sua história ainda não tenha sentido. Mas com Davi foi assim, foram 1000 anos, e talvez uma parte dos seus sofrimentos não faça sentido em toda a sua vida, mas vai fazer sentido para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Uma geração pode ser alcançada e beneficiada pelo que está acontecendo aí com você, desde que isso seja a mão de Deus agindo em você. E não há privilégio maior do que Deus nos envolver em sua história. Davi está sendo envolvido na história de Deus. Muito possivelmente, Davi está sendo perseguido, Davi está sendo afligido, aflito pelos seus inimigos. Mas Deus o está envolvendo na maior de todas, ou na história da humanidade. E talvez os seus sofrimentos eles possam ser usados para, como a canção diz, Deus nos envolver na sua história, usar nossa vida para a sua glória. Que privilégio é sofrer os sofrimentos de Cristo. Que privilégio é participar dos sofrimentos de Cristo, participar das aflições de Cristo como um bom soldado. Que privilégio é entrar na história de Deus. Que privilégio é entrar na história da salvação da humanidade. Deus quer nos dar sentimentos que sinalizam os sentimentos de Jesus. E é isso que Davi está escrevendo: meu Deus, por que me abandonaste? Ele muito possivelmente está sentindo algo que o próprio Jesus sentiria. Mas agora eu quero parar de olhar para Davi, porque Davi está representando parcialmente este salmo, ele está sinalizando profeticamente a consumação. Para a gente entender o Salmo 22, nós não podemos olhar para a vida de Davi. Davi está apenas mostrando uma parte daquele sentimento. Para a gente entender aquele sentimento, entender o Salmo 22 de forma completa, nós precisamos sair do que ele sinaliza apenas e ir para a história de fato. E entender a luz de Cristo. E quando Cristo está naquela cruz de braços abertos, dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Ele está mostrando qual é a maior dor que um ser humano pode sentir. A dor de uma crise espiritual. A dor do abandono de Deus. Talvez em algum momento você já tenha se sentido abandonado por Deus. E eu posso te dizer com toda certeza, é apenas um sentimento, não é realidade. Porque Deus abandonou o seu filho para te aceitar, para me aceitar. Deus virou o rosto para Jesus, ou Deus virou as costas para Jesus, para poder virar o rosto para toda uma humanidade que estava desconectada e separada dele. É um sentimento, mas é um sentimento doloroso, é um sentimento terrível, que Marta, Maria e Lázaro sentiram. A dor do abandono, a dor de se sentir abandonado por Deus. Por isso que Marta e Maria, quando vão falar a Jesus
na volta, no retorno de Jesus, após a morte de Lázaro, o sentimento é de abandono. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu quero dizer a você que se sente abandonado por Deus, você que padece e sofre com crises espirituais, você que tem lidado com crises de fé e sofre com isso, Jesus entende. Jesus entende qual é o seu sofrimento. Ele também passou por isso. Ele sabe o que é padecer desse sentimento de abandono pelo próprio Deus. Não se desespere, porque Cristo sabe também como é se sentir abandonado. Porque esse foi o único momento em que Jesus chamou Deus de Deus. Durante todos os outros momentos da vida, Jesus chama Deus de Pai. Neste único momento, ele chama Deus de Deus. E por que ele faz isso? Porque nesse momento, ele estava abrindo mão de ser filho, abrindo mão de chamar Deus de Pai. Sabe por quê? Porque aqui ele está entregando tudo a nós. E nesse momento, na cruz, ele chama Deus de Deus, para que a gente possa chamar Deus de Pai. Ele estava sendo rejeitado e abandonado para que a gente fosse aceito. Esse sentimento de abandono de Deus em Jesus, ele tem um propósito. Deus estava salvando a humanidade. Deus estava, ao abandonar o próprio Filho, acolhendo toda a humanidade em Cristo, aqueles que crerem em seu nome. Mas não tenha medo das crises espirituais. Não tenha medo das crises de fé. Jesus sabe e você pode passar por elas com Ele. Mas existe um segundo tipo de sofrimento expresso no Salmo 22, que é o sofrimento mental. E este sofrimento é muito banalizado entre nós. Mas eu me atrevo a dizer que os açoites mentais podem doer mais do que os açoites físicos. O sofrimento na mente, a zombaria, o desprezo, a angústia, pode doer tanto ou mais do que o sofrimento no próprio corpo. Sabe que C.S. Lewis diz isso, né? Que é mais fácil dizer que nós estamos com dor de dente do que dizer que estamos com o coração ferido. E essa dor na mente, quando não verbalizada, quando não exteriorizada, quando não aceita, quando não acolhida e quando não tratada, deixa sequelas e resultados muito mais dolorosos e talvez fatais do que o sofrimento físico. Nós precisamos entender de sofrimento mental. E eu quero dizer para você que sofre na mente, que padece de transtornos, de pensamentos, de sentimentos que te causam angústia, dor, sofrimento, eu quero dizer que Jesus entende disso. Jesus, no Getsêmani, antes da cruz, ele é tomado por um sentimento, ele é invadido por um sentimento e ele diz: a minha alma está angustiada até a morte. E nesse momento, Jesus faz uma oração: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Gente, dá para imaginar o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está dizendo para o Pai: Pai, existe outro jeito? Pai, vamos pensar em outra alternativa. Existe um outro modo de fazer, porque eu cheguei ao limite. Pai, a minha alma está angustiada até a morte. E Jesus não, em nenhum momento orou ao Pai pedindo para passar algum sofrimento físico dele. Durante todo o processo de crucificação, Jesus suportou tudo e não pediu outro plano. Mas diante da agonia mental no Getsêmani e o vislumbre do desamparo de Deus e do beber o cálice da ira de Deus,
aquela ansiedade, aquela angústia o toma, e Jesus teve pensamentos de morte, Jesus teve sentimentos de morte, Jesus suou grandes gotas de sangue que refletem um estado de colapso mental em uma reação que hoje nós chamamos na medicina de hematidrose, onde os vasos sanguíneos atingem tal nível de vasoconstrição, de tensão, de estresse, que eles se rompem e o sangue se mistura ao suor das glândulas sudoríparas, por isso ele sua grandes gotas de sangue, tamanho nível de sofrimento mental, para poder olhar hoje para você que está sofrendo e dizer: eu sei o que você sente, eu sinto o que você sente. Dentro do meu coração também tem espaço para o sofrimento mental. Isaías 53 vai nos mostrar um Senhor dos Senhores, que é um homem de dores, que sabe o que é padecer. E a expressão para saber no original é iada. Ele conhece profundamente todo tipo de sofrimento, para poder hoje se assemelhar a você, para poder olhar nos seus olhos e dizer: eu estou aqui. Eu sei o que é sofrer emocionalmente. Eu sofri todas as feridas que alguém pode sofrer. E como diz em Hebreus, capítulo 4, nós temos um sumo sacerdote que se compadece de cada uma das nossas fraquezas. Nós não estamos sozinhos em nenhuma dor. Eu quero dizer para você que está sofrendo com ansiedade, com depressão, com burnout, com algum transtorno de personalidade, você que tem sofrido a dor da rejeição, do abandono, da zombaria, da traição, do desprezo, o sentimento de morte, de angústia, de desamparo, de desesperança, ele sabe, ele sente, ele conhece, para poder se compadecer. E compadecer é padecer junto. Mas não apenas compadecer para consolar, e não apenas para consolar, mas para se fazer um em comunhão. Consolação, compaixão e comunhão são 3 palavras que exalam Cristo e que nos conectam a Ele na cruz. A cruz nos conecta a Cristo. A cruz conecta Cristo a nós. E Cristo em nós é esperança. Cristo, ainda que na cruz, em nós, ou por causa da cruz, em nós, é a esperança da glória. Mas não apenas o sofrimento mental é mostrado neste salmo. Agora ele começa a falar do sofrimento físico. E ele diz que o coração se tornou como cera, derreteu-se no íntimo. Isso está falando de fraqueza, de debilidade. Ele diz que o vigor secou-se como um caco de barro. A minha língua gruda no céu da boca, uma desidratação extrema. E Jesus morreu de choque hipovolêmico, sem sangue, desidratado em nível máximo. Deixaste-me no pó à beira da morte. O texto diz que as mãos e os pés, verso 16, cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou. E esses cães podem, sim, na cruz, ser cães de fato, que ficavam ali para morder mais ainda do corpo daqueles que estavam sendo crucificados. Não apenas cães, mas insetos. E ele foi traspassado. Ele foi perfurado. E ele sofreu também fisicamente. Para poder olhar hoje para nós, para poder olhar para mim, para você, para suas feridas e para suas dores no corpo, para suas angústias físicas também, as suas debilidades, as suas limitações físicas, e dizer: eu também sei o que é isso. Mas sabe que o maior propósito da cruz era não ferir, curar.
Isaías 53 vai dizer que pelas suas feridas nós somos sarados. E como assim? Como que feridas nos saram? E eu queria propor um entendimento a partir do nosso olhar de feridas. Uma ferida, uma perda de integridade da pele, por exemplo, para ela ser sarada, as bordas precisam ser unidas. Então, o que é uma ferida? É uma separação. E o que é a cura? Quando a gente dá um ponto, por exemplo, quando a gente faz uma sutura, essa sutura, ela não tem nada de místico, não tem nenhum remédio, não tem nenhum medicamento que é colocado naquele fio. Aquele fio de sutura, aquela linha, que é a partir de uma agulha traspassada, aquela agulha tem um propósito: reconciliar, unir uma parte ferida a outra parte ferida. Qual é a história da humanidade? É que a humanidade se feriu ao se separar de Deus. Então, desde a queda, e a queda fere, a queda machuca, a queda nos separou de Deus e nos fez cair. Mas Deus continuava inteiro, porque Deus não pode ser desintegrado. Deus não foi afetado pela queda, nós fomos. E nós estamos aqui como uma pele ferida, como uma humanidade ferida. E Cristo voluntariamente aceita se ferir, porque apenas duas partes feridas podem ser costuradas. A mensagem da cruz é de um Deus inteiro que aceita padecer, que escolhe sofrer e que se deixa ser ferido. Cristo não foi morto. Cristo se entregou à morte. Cristo não foi açoitado, Cristo se entregou aos açoites. Por que ele fez isso? Porque ele precisava se ferir por amor, para que agora as feridas dele, por meio da cruz, e a cruz é uma sutura divina, que dos céus até a terra nos costuram de novo, nos conectam a ele. E agora, por meio da cruz, nós somos reconciliados, por isso que nenhuma ferida por si tem o poder de curar, mas quando essa ferida está unindo as partes, quando essa ferida está fazendo uma sutura, agora essa ferida pode curar. A nossa cura por meio da cruz é porque Jesus sofreu cada uma das nossas feridas e se uniu a elas. E agora, nós que estávamos separados de Deus, somos unidos a Ele de novo. Nós somos reconciliados. A mensagem da cruz é uma mensagem de reconciliação entre céus e terra, entre Deus e o homem, entre as nossas dores, os nossos traumas, as nossas feridas e a dor de Deus, o trauma de Deus, as feridas de Deus, e dessas feridas juntas, as nossas feridas, unidas às feridas de Cristo, brota vida. E como uma sutura bem feita, que deixa marcas, porque no corpo glorificado de Cristo tem cicatrizes, mas dessa ferida sai poder para curar. E Cristo está nos chamando agora, mostrando as suas feridas e dizendo: pode me entregar as suas, porque para isso eu vim à cruz, para morrer, para me ferir, porque a minha morte te traria vida e porque as minhas feridas te curariam. Ou pelas suas feridas nós somos sarados. Sabe por que ele foi traspassado? Porque soldados, e o texto faz questão de dizer no verso 17, eu posso contar todos os meus ossos. Nenhum osso dele foi quebrado, porque os soldados, ao invés de quebrarem os ossos para testificar da sua morte, eles traspassaram o seu lado. E aquela lança que entrou pelas costelas, pelos arcos costais do lado direito, foi até o coração. Saiu sangue e água. E Jesus foi ferido no coração. O coração dele foi aberto.
E porque o coração dele foi aberto, agora o coração dele pode ser costurado ao nosso. E hoje nós podemos ser guardados no lugar mais seguro que existe. Filipenses capítulo 4, verso de número 6. A paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar o nosso coração em Cristo Jesus. Nosso coração está seguro dentro do coração de Jesus. Porque pelas suas feridas nós fomos sarados. A mensagem do Evangelho é a mensagem mais poderosa do mundo. E hoje eu quero orar por você, que se sente ferido espiritualmente, com crise de fé, se sentindo abandonado por Deus. E eu quero dizer que Jesus está visitando você nesse lugar. Jesus está te visitando nesse lugar da crise, dizendo: eu sei e eu sinto. Eu senti o que você sente. Eu também passei por isso. Eu quero orar por você que está padecendo com açoites mentais, com sentimentos e pensamentos que te perturbam. Eu quero orar por você que está ferido. E hoje quer entregar suas feridas para que elas sejam costuradas às feridas de Cristo. E você pode ser curado. E você será curado. E essa cruz, ela tem um componente vertical que nos une a Deus e um componente horizontal que nos une a nós, em comunidade. E é por isso que Deus está chamando pessoas que foram feridas para serem cura. E esse é o nosso propósito aqui no Divinamente, na comunidade Divinamente, é ser esse lugar onde os feridos se unem, onde as feridas são costuradas porque nós nos conectamos, onde a gente caminha junto, onde a minha ferida é exposta a você e a sua ferida é exposta a mim, e nós somos curados verticalmente e horizontalmente. Nós vivemos essa vida de cruz. Eu espero você para a gente caminhar em cura juntos, para a gente viver juntos, para a gente caminhar em vitória a partir da cura que há por meio das feridas. Eu quero orar por você. Pai, muito obrigado. Obrigado pela cruz. Obrigado pela salvação. E obrigado porque a dor nos revela que nós precisamos de um Salvador. Em Cristo nós somos salvos. Aquilo que estava perdido foi achado. Eu quero orar agora por esse meu irmão, essa minha irmã que se sente perdido espiritualmente, fisicamente, emocionalmente. E proclamar agora que o Senhor está entrando e se misturando às feridas mais dolorosas, aquelas que mais sangram, aquelas que saem pus, aquelas que já cheiram mal. E o Senhor está visitando agora os lugares mais escondidos e escuros, como Ele fez na cruz. E a cruz que é eterna e que já estava definida e consumada desde antes da criação do mundo, que tem poder para o passado, para o presente, para o futuro. Esse poder que há na cruz e este poder que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse poder vai ressuscitar pessoas agora. Pessoas que estão mortas espiritualmente vão ressuscitar agora. Pessoas que estão mortas emocionalmente vão ressuscitar. Pessoas que estão padecendo de feridas físicas vão ser visitadas pelo poder da ressurreição. Aquilo que não existia pode voltar a acontecer por meio do poder do Espírito Santo de Deus que ressuscitou a Jesus Cristo, que foi obediente até a morte e a morte de cruz. Pai, essa é a mensagem mais poderosa que nós podemos experimentar na terra. É a mensagem da reconciliação, de um Cristo que padeceu. Obrigado pela mensagem da cruz. Obrigado porque o teu sacrifício e as tuas feridas nos curaram. Em nome de Jesus. Amém e amém.
Deus abençoe você. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa dela. Eu espero você na comunidade Divinamente, para a gente expor as nossas feridas juntos. O link vai estar aqui na descrição. Deixe um comentário com a parte que mais edificou. Deixe um comentário dizendo aí que das feridas de Jesus saem poder para nos curar. Eu espero você. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita aí para se inscrever, para você ter acesso a todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. Deus abençoe você. Não se esqueça que toda emoção é um convite para oração e que saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente. Shalom, meus amigos. Até a próxima Salmoterapia.